Para fazer o ponto cheio aqui, eu tô usando 3 fios da meada, a agulha 6, e aí o ponto na verdade é bem simples. A gente vai sair na linha de baixo e entrar na linha lá de cima. E para ficar bem bonito, o interessante é deixar bem retinho. Para ajudar a deixar mais reto, a gente tem alguns truques. A gente pode colocar o fio lá para cima para ver como é que ele fica bem retinho e aí entrar com a agulha no tecido embaixo. E isso ajuda bastante. Outro truque bem fácil é marcar algumas linhas verticais em todo o comprimento da forma, porque assim você tem mais referência para seguir. Nota que o último ponto que eu fiz ficou ligeiramente torto, olha só. Tem um truquezinho para corrigir rapidinho, então eu vou sair como se fosse fazer o próximo ponto, só que aí na hora de entrar, eu vou entrar no mesmo buraquinho do ponto anterior. Aí olha só como ele já fica bem mais retinho. Só que é legal fazer isso imediatamente quando você perceber que o ponto anterior tá torto. Se for muito lá na frente, aí já não vai rolar tanto, você vai ter que voltar para buscar corrigir. Mas normalmente a gente consegue perceber de imediato. A execução do ponto cheio em si é bem simples. O que mais é difícil, bem entre aspas, é que a gente tem que prestar muita atenção para ele ficar retinho e para as bordas não ficarem serrilhadas, ou seja, onde a gente sai e onde a gente entra com a agulha. Tirando isso, ele é muito fácil de fazer e fica muito bonito quando ele fica bem certinho. Quis mostrar para vocês como é que a gente faz aqui quando acaba o fio no meio da forma que a gente está fazendo. Muita gente passa só assim por baixo de todos os fios e não faz mais nada, não faz nó, não faz nada. Eu sou uma pessoa desconfiada, então eu ainda passo por baixo e faço um nozinho para ter certeza absoluta que vai ficar bem acabado. E aí é só pegar mais fio e continuar. Só toma cuidado para não puxar muito onde você entrou com a agulha, né? Porque senão você pode puxar o ponto da frente e aí não vai ficar muito legal. E agora eu vou seguir fazendo o ponto até o fim do mesmo jeito. E aí, quando algum ponto fica meio tortinho no meio do caminho, faço aquele truquezinho que eu mostrei para vocês e sigo em frente. Aqui temos uma dica bônus. Quis mostrar para vocês a posição que a minha mão fica atrás segurando o fio. Como quando a gente faz o ponto cheio, a gente normalmente usa mais linha para não ficar toda hora precisando pegar, eu seguro com o dedo quando eu já passo para trás, olha só. Isso me ajuda a garantir que não vai ficar dando nó atrás. Então, isso ajuda muitíssimo. Agora vamos para o círculo. O pensamento é exatamente o mesmo. Agora a gente só vai ter que prestar ainda mais atenção para onde a gente entra e para onde a gente sai com a agulha, porque não vai ser mais no mesmo ponto exatamente, né? O tempo todo. Então, eu vou fazer aqui metade e depois vou para outra metade. Isso ajuda a gente a ter um pouco mais de controle para que as linhas fiquem bem retinhas, mesmo num formato circular. Terminei uma metade, agora eu vou para outra. Aí, ao invés de dar um nó aqui, eu vou passar por baixo das linhas, né, no avesso. E aí só tem que prestar atenção para continuar entrando e saindo no mesmo lugar. E aí tem que tomar aquele cuidado para não dar aquela puxada. Então, olha só, eu não vou colocar aqui em cima. Eu vou entrar com a agulha lá embaixo, porque é por onde eu estava fazendo a metade anterior. Porque pode dar uma leve diferençazinha. Parece um detalhe bobo,
mas no final, às vezes a gente até consegue perceber aonde a gente entrou e saiu, se der essa diferença.